Às margens do rio mais longo do mundo, em um ponto onde a África encontra a Ásia, ergue-se uma nação que desafia o tempo. Este é o Egito, o presente do Nilo e o berço da eternidade. Com mais de 5.000 anos de história escrita, o Egito não é apenas um país. É um museu a céu aberto que moldou a ciência, a escrita e a religião da humanidade. Esta é a jornada de uma civilização que se recusa a ser esquecida. Bem-vindos ao Egito, onde o passado e o futuro se encontram. Milênios antes de Cristo, comunidades agrícolas, pioneiras e autossuficientes se estabeleceram no fértil Vale do Nilo, aprendendo a ler os ciclos do rio para garantir sua sobrevivência. Eram povos distintos, com culturas próprias, que prosperaram em duas regiões principais: o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, no delta ao norte. Por volta de 3100 a.C., um líder lendário chamado Menés, também conhecido como Narmer, realizou um feito monumental. Unificou o Alto e o Baixo Egito, fundando a primeira dinastia e tornando-se o primeiro faraó. A famosa paleta de Narmer, uma das mais antigas descobertas arqueológicas do Egito, celebra exatamente esse momento, mostrando o rei usando as duas coroas, a branca do Alto e a vermelha do Baixo Egito, como símbolo de um reino unificado. Essa unificação não foi apenas política, mas também cultural, estabelecendo as bases para uma das civilizações mais duradouras da história. Os antigos egípcios acreditavam piamente que o faraó não era apenas um governante, mas a conexão viva entre os homens e os deuses, uma ponte entre o céu e a terra. A fé do Antigo Egito deixou marcas visíveis até hoje. Elas aparecem nas grandes construções e na força do povo egípcio. O Egito Antigo se destacou por muito tempo. Nesse período, acumulou grande poder e riqueza. Com o tempo, essa prosperidade passou a atrair conquistadores. O país se tornou um prêmio cobiçado, um palco para impérios em ascensão. A primeira grande onda de invasões veio com os persas, no século VI a.C., que transformaram o Egito em uma de suas províncias mais ricas. Mais tarde, 200 anos depois, Alexandre o Grande chegou ao poder. O conquistador macedônio foi recebido não como um invasor, mas como um libertador, e fundou uma das cidades mais lendárias da antiguidade, Alexandria, que se tornaria um farol de conhecimento com sua famosa biblioteca. Após a morte de Alexandre, seus generais dividiram seu vasto império, e o Egito ficou sob o comando da dinastia ptolomaica, de origem grega. Essa era culminou com a figura icônica de Cleópatra, a última faraó, cuja aliança e romance com líderes romanos como Júlio César e Marco Antônio não foram suficientes para salvar seu reino do crescente poder de Roma. Após sua morte, o Egito foi anexado e se tornou o celeiro do Império Romano, vital para alimentar a capital. Séculos se passaram, e uma nova força transformadora chegou. No século VII, a expansão árabe trouxe consigo a religião islâmica e a língua árabe, mudando para sempre a identidade cultural do país. Cairo floresceu como um centro islâmico de aprendizado e arte. Com o passar do tempo, o Egito mudou de domínio várias vezes. Primeiro, os mamelucos, depois, os otomanos. Mais tarde veio Napoleão Bonaparte. Por fim, o Império Britânico ampliou sua influência e controlou o país por décadas. Em grande parte, por causa do estratégico Canal de Suez. Após séculos de domínio estrangeiro, o século XX marcou o despertar do nacionalismo egípcio. O desejo por autodeterminação cresceu, culminando em uma revolução em 1952. No ano seguinte, em 1953, a monarquia foi abolida e a República do Egito foi proclamada, com Gamal Abdel Nasser emergindo como sua figura central. Nasser tornou-se um ícone do pan-arabismo e do não-alinhamento durante a Guerra Fria. Seu governo foi marcado por profundas reformas sociais e econômicas e por uma postura desafiadora no cenário internacional. O país passou por guerras intensas contra Israel e enfrentou a crise de Suez em 1956, quando Nasser nacionalizou o canal, provocando uma intervenção militar de Israel, Reino Unido e França, que só foi interrompida pela pressão dos Estados Unidos e da União Soviética. Esse evento consolidou a soberania egípcia sobre o canal e fortaleceu a posição de Nasser no mundo árabe.
Para impulsionar o desenvolvimento, ele iniciou a monumental construção da represa de Assuã, uma obra de engenharia que controlou as inundações do Nilo e gerou eletricidade para todo o país. Décadas mais tarde, em 2011, o mundo voltou seus olhos para o Egito. A Praça Tahrir, no coração do Cairo, tornou-se o epicentro da primavera árabe egípcia. Milhões de jovens, usando as redes sociais para se organizar, foram às ruas para exigir mudanças, mostrando ao mundo a força e a determinação de uma nova geração. Hoje, o Egito olha para o futuro com ambição, embarcando em megaprojetos, como a ousada construção de uma nova capital administrativa no meio do deserto. Uma cidade inteligente projetada para aliviar a pressão sobre o Cairo e simbolizar um novo começo para a nação. Falar de Egito é falar de engenharia que beira o impossível, de construções que desafiam nossa compreensão até hoje. As grandes pirâmides de Gizé, erguidas para servir de tumbas eternas aos faraós Quéops, Quefren e Miquerinos, são a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé, testemunhando a ascensão e queda de impérios. É difícil imaginar a dimensão desse feito. A Grande Pirâmide de Quéops foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. O recorde só caiu na Idade Média. Ela é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando tanto quanto um elefante, todos cortados, transportados e posicionados com uma precisão matemática impressionante. Mas as curiosidades não param por aí. Você sabia que, apesar do calor escaldante do deserto, a temperatura no interior das pirâmides permanece a uma temperatura constante e agradável de 20 graus Celsius o ano todo? É um sistema de climatização natural genial, e não podemos esquecer da grande esfinge, a guardiã silenciosa da necrópole, com seu corpo de leão e cabeça de faraó, envolta em mistérios sobre sua idade e propósito. A engenhosidade dos antigos egípcios era tão avançada que o alinhamento das pirâmides com as estrelas, especialmente com a constelação de Órion, continua a intrigar astrônomos e historiadores, sugerindo um profundo conhecimento do cosmos. Mas o Egito é muito mais do que suas ruínas antigas. O Egito moderno vive uma energia cultural intensa. Essa influência se espalha por todo o Oriente Médio e regiões próximas. O país é frequentemente chamado de Hollywood do Oriente Médio. Desde a era de ouro do cinema nas décadas de 40, 50 e 60, seus filmes, séries e estrelas definiram tendências e influenciaram gerações em todo o mundo árabe. A música também é uma parte essencial da alma egípcia. A voz poderosa e emotiva de Kulthum, a estrela do Oriente, ainda ecoa nos lares e nos cafés tradicionais do Cairo, mais de 40 anos após sua morte. Suas canções, verdadeiras poesias musicadas, são um tesouro nacional. Na culinária, um prato se destaca como a comida de rua definitiva. O prato nacional que une todas as classes sociais. O koshari. É uma mistura única e surpreendentemente deliciosa de arroz, lentilhas, grão de bico e macarrão, coberto com um molho de tomate picante e cebolas fritas crocantes. É o sabor do Egito em uma tigela. E no esporte, uma paixão domina todas as outras: o futebol. A devoção pelos times locais como Al-Ahly e Zamalek é fervorosa, mas o orgulho nacional se personifica em um ídolo global, Mohamed Salah. O faraó, como é carinhosamente chamado, não é apenas um jogador de futebol de classe mundial, mas um embaixador do Egito, inspirando milhões de jovens com seu talento, humildade e trabalho filantrópico. Hoje, o Egito desempenha um papel geopolítico fundamental, posicionando-se como uma ponte indispensável entre a África, a Europa e o Oriente Médio. Sua importância estratégica é personificada pelo Canal de Suez, uma das artérias comerciais mais vitais do mundo, por onde passa uma porcentagem significativa do comércio marítimo global. Qualquer evento que afete o canal tem repercussões econômicas em todo o planeta. Mas a identidade do Egito não se define apenas por sua geografia ou política. O povo egípcio se orgulha imensamente de sua herança multifacetada, uma tapeçaria rica tecida com fios de diferentes épocas e culturas. É uma mistura única de orgulho faraônico, visível nos monumentos e no inconsciente coletivo. De herança cristã,
copta, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo, com seus próprios rituais e linguagem litúrgica, e de uma profunda identidade islâmica que moldou a sociedade, a arte e os valores por mais de um milênio. Caminhar pelas ruas de cidades como Cairo ou Alexandria é testemunhar essa fusão em primeira mão, onde igrejas antigas se erguem perto de mesquitas históricas e a vida moderna se desenrola à sombra de templos milenares. Do ouro reluzente de Tutankhamon aos arranha-céus modernos que perfuram o céu do Cairo, o Egito prova que a eternidade não é apenas sobre preservar o passado, mas sobre a incrível capacidade de se reinventar constantemente sem jamais perder sua alma. É uma nação que aprendeu a carregar o peso de sua história gloriosa enquanto caminha com determinação em direção ao futuro. O Egito convida você a conhecer sua história, a navegar pelo grande rio do país e a visitar mercados antigos. É um lugar cheio de histórias. Elas estão na areia, nas pedras antigas e no sorriso do povo. Bem-vindos ao Egito. Obrigado por nos assistir. Se você gostou dessa viagem, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais histórias incríveis. Até a próxima.